Fala, gurizada, tudo certo? Hoje vamos fazer um jogo rápido sobre as semifinais da Libertadores da América e o meu convidado, colega de muito tempo, né, foi meu parceiro em futebol de praia, dei uma roda nele, ele é um pouco violento, assim, me calçou em algumas vezes. Alexandre Pretzel, esse talento, hoje morando em São Paulo. Tudo bem, Xandão? Tudo bem, meu caro Nando. Sempre um prazer imenso participar contigo em todas as tuas mídias. É uma honra e uma satisfação. Uma boa apresentação, com um lapso de fake news aí. Porque quando a gente jogou, eu te carreguei nas costas. Mas não, tu e o Luiz Cláudio Farias, não tem problema nenhum. É verdade, grande Luiz Cláudio Faria. Xandão, 10 minutos aqui para nós falar de semifinal da Libertadores da América. Tu tá em São Paulo, tu acompanha direto o Palmeiras, mas acompanha tudo que tá acontecendo, comentasse o último jogo do Fluminense, a derrota com o Vasco. Vamos começar com o Fluminense Internacional. Nesse cenário atual, o que te parece? O primeiro jogo é no Maracanã, já na semana que vem, e depois aqui no Beira-Rio. Pelo que tu tem visto, o que a gente pode apontar desse clássico? Olha, eu tô achando que vai ser um jogo muito parelho, viu? Eu acho, sim, ó, se fosse uma semana atrás, eu acho que o Fluminense seria favorito. Porque eu imagino assim, ó, as pessoas falam muito do Kudê, e eu até passei por uma situação em que eu tive de muita raiva de alguns torcedores. Hoje o extremismo é muito grande, né, nas redes sociais. Um internauta me perguntou, depois do jogo do Inter contra o River na Argentina, foi 2-1 pro River. Ô, Pretzel, o Inter vira em cima do River no Beira-Rio? Eu falei, eu acho que não. Acho que está eliminado, porque o time, para mim, é um time medíocre, e medíocre é a palavra médio, né? Para mim, o time é um time médio. Mediano, time mediano, e tem um treinador que, no meu gosto, ele é meio maluco. Ele é maluco. Um cara que daqui a pouco ele só tem um modelo de jogo, ele aposta tudo nesse modelo, e daqui a pouco ele acaba se entregando. E aí o Inter virou em cima do River, de uma maneira muito forte, né? De uma maneira consagradora, dá para dizer assim. E aí o Inter cresceu, evidentemente, e jogou com muita inteligência contra o Bolívar lá, ganhou, para mim se classificou lá. O jogo daqui, o jogo de Porto Alegre foi protocolar, e óbvio que o Inter cresceu. Só que o Inter tinha que dar uma resposta no Brasileiro, pela instabilidade. E não tem como. Eu discordo quando as pessoas dizem o seguinte, a prioridade é a Libertadores, o Brasileiro não interessa. Não é assim. Me desculpe que não é assim. Né? O Brasileiro, você tem adversários fortíssimos e ali é um bom parâmetro para a Libertadores. Então não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro. Então, quando o Inter enfrentou o São Paulo, com força máxima e de peito aberto, e da maneira como foi, eu acho que foi importantíssimo para dar confiança para o time enfrentar o Fluminense, mesmo que sejam competições diferentes. Né? E a mesma coisa valeu para o Fluminense. O Fluminense pegou o Vasco no final de semana, e até eu participei de um programa na sexta-feira, e 2 participantes disseram o seguinte, eu pego o Vasco fácil. Aí eu me espantei, fácil? O Fluminense não vai aguentar. Daí eu falei, mas qual é o critério dessa análise? Porque o Vasco está quase caindo. O Fluminense é um dos melhores times do Brasil hoje. Não, vai dar Vasco. E aí deu Vasco, e de uma maneira até muito forte, aproveitando os erros do Fluminense. Então o Fluminense é um bom time? O Fluminense tem um modelo de jogar que eu gosto, sim. Para mim tem um treinador que eu gosto muito, que é o Fernando Diniz. Eu sempre fui dinizista, Nando, porque eu acho que o Diniz foi o último técnico que impactou a gente. Quando ele treinou o Audax em 2015 e 2016, com o futebol total, cheio de jogador nota 5. E todos esses jogadores evoluíram com ele naquele time. E aquele time surrou várias equipes muito maiores, mas surrou mesmo, goleando vários times grandes. Então, eu sempre gostei do Fernando Diniz. Agora, tem erros e defeitos? Claro que tem. E acho que o Inter pode aproveitar isso. O Vasco é um time limitado, mas bem treinado hoje pelo Ramon Dias. O Vasco jogou, deu a bola para o Fluminense no segundo tempo, pode vir. Pode vir. E jogou nos espaços que o Fluminense costuma deixar, e nos erros do Fluminense ganhou de 4-2. Poderia ter sido até mais. Poderia ter sido 6-3 o jogo, sem nenhum problema. Quer falar? Não tem problema. O Kudê, tu referisse aí o jogo do Bolívar lá, né? Sim. Lá ele muda o modelo de jogo, e eu falo em modelo, não tô falando de sistema tático, né? Porque ele botou 3 zagueiros, ele mudou o conceito, ele não marcou lá na frente, ele ficou recuado atrás, esperando, jogou em transição, né? Coisa que não é comum no Internacional. E ele fez isso e acabou, né, ganhando o jogo. Tu vê no Diniz também ele fazer isso, ou tu acha que o Diniz é mais radical nessa questão de manutenção de modelo, de ideia de futebol? Esse é um bom ponto. Eu acho que o Diniz é mais radical que o Kudê. O Kudê ganhou o jogo lá na Bolívia, coisa que o Atlético Paranaense não fez. O que o Atlético fez na fase anterior? Foi de peito aberto, quis marcar em cima, quis jogar na velocidade. Morreu no segundo tempo, tomou 3-1. O Inter não. O Inter jogou como a seleção brasileira do Tite jogou o ano passado.
O ano passado, é contra a Bolívia. O Brasil tocou 4-0 na Bolívia, 4-0, jogando só passando a bola. Se vocês forem ver o tape daquele jogo, não tem uma jogada de velocidade. É só toque, 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 chute a gol. O Inter fez praticamente a mesma coisa, fez um gol numa escapada de um bom jogador, que é o Ener Valencia, mas jogou com muita inteligência. Fechou a casinha, como a gente costuma dizer, eu sei que tu não gosta desse termo, mas fechou um pouco a casinha e, ao mesmo tempo, ele aproximou. Quando ele tinha a bola, ele não corria. O Inter não corria, o Inter passava a bola. E acho que o fundamental é isso na altitude. Então foi um jogo de muita inteligência. Eu acho que o Diniz é mais radical que o Kudê. Mas o time do Fluminense, a gente viu alguns momentos, alguns sinais. Copa do Brasil. O São Paulo vai ser campeão para mim. E não é por causa do São Paulo e da qualidade, é porque chegou o momento do São Paulo. O São Paulo passa pelo Palmeiras com autoridade, São Paulo pega o Corinthians, elimina o Corinthians, e agora pega um Flamengo esfacelado melhor que o Flamengo. Então, para mim, é o momento do São Paulo. Nunca ganhou a Copa do Brasil. E acho que o Fluminense tem um pouco disso hoje. O Fluminense nunca ganhou a Libertadores. Decidiu só uma vez em 2008 e perdeu para ele. Eu estava lá no Maracanã, inclusive. Então, era o time do Renato, né, Predson? Era o time do Renato. Bom time de futebol, por sinal. Só para lembrar, Fernando Henrique, Gabriel, aí era Antônio Carlos, Luiz Alberto e Júnior César, meio de campo Arouca, Cícero, Thiago Neves, Dodô, Leandro Amaral e Washington. Era um time muito bom, cara. Era um time muito bom mesmo. Ainda tinha mais um outro jogador que o Renato aproveitava também. E esse time acabou... Tem aquela frase do Renato, lembra? Se a gente for campeão da Libertadores, nós vamos brincar do brasileiro. Lembra disso? Lembro. Então, chegou a hora, acho que, do Fluminense. O Fluminense hoje... O Fluminense é favorito contra o Inter? Eu acho que é. Eu posso me enganar, mas eu acho que é por esse momento do Fluminense. O Inter está muito confiante, tá? Mas eu acho que o Fluminense hoje está com uma organização melhor. Está com mais cara de finalista. Não significa que o Inter não possa passar. Tem muito colorado tem pego no meu pé, né? Porque eu costumo dizer, né, Nando? Eu fui colorado porque a gente chegou a ver a final da Copa do Brasil, as pessoas não lembram, juntos. Sim. Eu e tu juntos no Beira-Rio, nas cadeiras do Beira-Rio, eu e tu. Até uma coincidência isso, a gente lembrar isso, né? Porque agora que vai ter Inter e Fluminense numa semifinal, eu e tu vimos o jogo Inter e Fluminense na final da Copa do Brasil no Beira-Rio, aquele pênalti Mandrake, que o Inter venceu por 1-0, gol marcado pelo Célio Silva. Então eu fui fanático pelo Inter. A gente estava junto nas cadeiras vendo o jogo, né? Estávamos juntos nas cadeiras. Nós saímos da Rádio Gaúcha, onde tu fez uma produção do pré-jogo. Sim. Mas a gente ficava, e eu estava de estagiário do teu lado, e a gente ficava só até o pré-jogo. E aí nós resolvemos, nós dois saímos da Érico Veríssimo e fomos para o Beira-Rio assistir o jogo. Eu e tu, um do lado do outro. Muito bom. Muito bom. Então deu essa casualidade, perdão. Eu fui fanático pelo Inter, cara. Meu pai, que faleceu 2 anos atrás, a gente tinha 2 cadeiras, eu ia a todos os jogos do Beira-Rio. Ia no Olímpico também, porque eu gostava de futebol, para ver jogos. E as pessoas, pô, mas tu não torce mais. O sentimento de torcedor, ele caiu demais, endureceu muito para mim, por tanta coisa errada que eu vi no futebol, inclusive no próprio Inter. Então isso acabou me afastando um pouco dessa emoção. Mas se o Inter for campeão, eu não vou ficar feliz? Claro que vou. Vai ser maravilhoso o 3º título do Internacional se isso acontecer. Agora, dos 4 times, Palmeiras e Boca, Inter e Fluminense, em que nível está o Inter? Eu acho que o Inter está um pouquinho abaixo de Fluminense e Palmeiras, melhor que o Boca. Então eu acho que é por aí. Se a gente for no mano a mano do time aí, me ajuda no Fluminense, tá Fábio e Rocher. Hoje o Rocher. Rocher, né? É o Samuel Xavier, lateral, né? Aliás, eu escrevi quando o Keller estava no gol. E o Mano Menezes também, eu falei com o Mano sobre isso, tá? Vem cá, o Inter tem que contratar um goleiro, vocês estão de brincadeira. E aí eu escrevi no Twitter, o Inter tem que contratar um goleiro. Aí chegou o John, e eu continuei escrevendo. É só tu vendo meus Twitters lá. O Inter tem que contratar um goleiro. O John não é um goleiro pronto e afirmado. Aí quando contratou o Rocher, eu aplaudi, porque foram buscar um goleiro pronto. Então, Rocher, o Samuel Xavier com o Bustos. Samuel Xavier. Samuel Xavier, tá 1-1, então. Nino, né? Nino, isso. Vitão. Nino. Eu também vou com o Nino, hein? Mercado. Quem é que jogou Felipe Melo. Felipe Melo. O Felipe Melo jogou na zaga, isso aí. E Felipe vai jogar. Melo. E vai jogar. O que tu acha aí? Mercado ou Felipe Melo? Aí são 2 veteranos. Aí são 2 veteranos, mas aí tem uma coisa diferente. O Felipe Melo talvez seja expulso em um dos 2 jogos. E o mercado também. Então é o seguinte, aí eu vou pegar pelo que eu gosto
da característica do Felipe Melo. O Felipe Melo é um grande cabeceador. Felipe Melo. Então tá. Então aí tá 2-1, né? Não, 3-1. Nino, Felipe Melo e... Não. Tu votar Samuel Xavier ou Bustos? Samuel Xavier. O Samuel Bustos está Xavier, jogando então... bem, mas o Samuel Xavier talvez esteja fazendo o melhor ano da carreira, o Samuel Xavier. E outra Joga coisa, Marcelo? Viu, Diga. outra coisa, me assusta a defesa do Inter, viu? Eu não sei se tu concorda. O tamanho da defesa do Inter, bola aérea pro Nino e pro Felipe Melo, é complicado, hein? O Inter não é bom de bola aérea. Já ao longo da temporada tem sofrido com isso. O Marcelo, não sei se começa, ele vai jogar com o Marcelo e Ganso? Vai jogar o Marcelo. Vai jogar Marcelo. Aí é Marcelo contra o René. René. Hoje eu vou ficar com o René. Pois é, o René tá numa fase espetacular mesmo. Hoje eu fico com o René. Aí vão botar o quê? Johnny com quem ali? Com o André? Johnny e André. Aí é difícil, André. André, né? Aí é complicado. Aí tem Arangues... Martinelli e Arangues. Bem provável. E eu fico com Arangues. O Arangues não me convenceu na volta dele, Martinelli. Tá, então tem 2 do Inter até agora pra ti. Aí tem Ganso e Alan Patrick. Ganso e Alan Patrick. Alan Patrick. Tá, então 2 do Inter agora. 3, né? René, Rocher e Alan Patrick. É o Lima que vai jogar? Aí nós temos que ver na frente. Não, é Keno, Cano e Arias. Keno, Cano e Arias. Isso. Tá. Keno e Wanderson. O Keno do lado esquerdo com o Wanderson. Apesar que eu acho que o Wanderson, o que o Wanderson pula é um negócio impressionante, né, cara? Entende o que eu tô dizendo, né? Divide mais, pô. Põe mais o pé na bola, pô. Jogo de campeonato, né? Entra com tudo. Tá, daí do outro lado... Arias e Maurício. O Maurício eu gosto muito, mas Arias. Bom, Alan Patrick a gente já falou, depois Keno contra o Wanderson. Não. O Keno... O Valência? Não, Cano contra o Valência. Aí sim, não Keno. Eu falei Keno, não. Keno a gente já fez contra o Wanderson. Isso. Cano contra a Valência. Cano contra a Valência. Neste momento, Valência. Mas eu não posso desprezar o que o Cano tá fazendo. O Cano contra o Vasco não tocou na bola, viu? Não tocou na bola. E em jogos de Libertadores, o Valência tá impressionante. É o cara que tem definido. Não, e finalmente um treinador achou uma maneira onde nada contra o Mano, né? O Mano me mandou, eu perguntei pro Mano como é que ele pretendia escalar o Valência, né? Aí ele me mandou até um desenho tático, assim, de como ele gostaria de escalar o Valência. Daí ele saiu do Inter. E aí depois o Cristiano Munari fez uma matéria sobre o posicionamento do Valência. O Mano me mandou essa matéria, dizendo, tá vendo o que eu estava falando? Elogiando a matéria do jornalista sobre como o Valência deveria jogar. E me parece que o Kudê achou a forma dele jogar. O Valência não pode ser um cara estanque na frente, né? Ele tem que ser um cara de movimentação. Bom, então deu 5 do Inter na minha conta. Rocher, René, Alan Patrick, Valência e Wanderson. Isso, o Wanderson perto do Keno, né? O Keno não tá jogando nada, né? Não jogando nada. Não, mas tá equilibrado o negócio. Tá equilibrado. Aí treinador, eu ia dizer, para fechar, Fernando Diniz ou Kudê? Eu sou dinizista, né? Nada contra o Kudê, né? Eu gostaria de ver o Diniz treinando o Inter um dia. E o Grêmio, por que não? Mas eu fico com o Fernando Diniz. Então tá. Sabe que o Fernando Diniz, só uma história rápida, ele foi entrevistado pelo Internacional, na época o Roberto Melo, vice de futebol. Você deve saber dessa história, quando o Inter contratou Antônio Carlos lá para começar a segunda divisão. O Inter conversou com alguns treinadores. Um deles foi o Fernando Diniz. Tu lembra disso? Eu lembro. E contrataram o Zago e demitiram o Zago depois porque ele empatou com o ABC na segunda rodada da Série B. Xandão, muito obrigado pelo carinho, pela participação aqui. Tudo de bom aí, tá bem? Sempre te acompanhando. Obrigado pelo convite. Quando tu precisar, a gente está por aqui. Um abraço. Valeu. Grande abraço. Muito obrigado, Alexandre Pretzel, então. Jogo rápido, gente, a opinião do Alexandre Pretzel, do nosso Xandão, sobre as semifinais, Fluminense e Internacional. E do outro lado vai ter Palmeiras e Boca, né, os favoritos, em princípio. Não tô dizendo bobagem, para ti, em princípio, né, Xandão? Para fechar os favoritos, Palmeiras de um lado, Fluminense do outro.
Eu Favoritos. acho. Eu não sou dono da verdade. O Inter cresceu demais quando passou pelo River Plate, mas o Fluminense também cresceu muito quando eliminou o Olímpia da maneira como eliminou também, com muita autoridade, né? E do outro lado, a gente não pode negar, o Boca tem a camisa gigantesca, mas como time é um time que dá muito espaço. E time que dá muito espaço para o Palmeiras, talvez não consiga se criar muito, né? Então eu acho que o Palmeiras é favorito, mas a gente não pode menosprezar a camisa do Boca, né? E tem o Cavani. O Cavani não jogou nada até agora, mas pode definir num lance, pode definir a classificação no lance, assim como o Luis Soares veste a camisa do Grêmio também. Então tá, a opinião do Xandão, de Alexandre Pretzel, sobre as semifinais da Libertadores. Valeu, galera. Obrigado, até a próxima.